Boa noite, graça e paz. A passagem de hoje se encontra em Lucas 6, capítulo 6, versículo 43, 44 até o 49. Vai ser uma leitura um pouco extensa. Viu? Lucas 6, 43. Nenhuma árvore boa produz fruto mau, tampouco uma árvore má produz fruto bom. A árvore é reconhecida pelo próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uva de um canteiro de ervas daninhas. A pessoa boa produz coisas boas no bom depósito do seu coração, ao passo que a pessoa má produz coisas más no mau depósito do seu coração, pois sua boca fala do que transborda o coração. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Todo o que vem a mim ouve as minhas palavras e age com base nelas. Eu lhe mostrarei ao que ele se assemelha. É como alguém que, construindo uma casa, cavou fundo e deitou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. E todo que ouve as minhas palavras e não agem de acordo com elas, é como alguém que construiu uma casa sobre o solo, sem qualquer tipo de fundamento. Assim que a torrente bateu contra ela, a casa caiu e se transformou em ruínas horríveis. Aí eu achei interessante aqui, não foi nem só ruínas, porque só ruínas é algo feio de se ver, né? Ruínas horríveis. Irmãos, Deus, eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas o Senhor já falou isso algumas vezes aqui na igreja. Através do pastor Flávio, através do apóstolo Sandro, através da pregadora de sábado. Deus tem falado. Mas hoje eu quero falar esse tema de forma bem didática, de maneira que todos que estão aqui compreendam o que eu quero falar. O que Deus quer falar conosco. Porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta aí, mas ela corta aqui também. Quem está falando também recebe, irmãos. Não é só vocês que estão sentados, não. Então, muitas vezes vocês podem olhar, está falando sim, mas o pregador também recebe. O pregador também está recebendo a pregação. Então, o que Deus quer falar conosco nesta noite é o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. O dia tem 24 horas. De que maneira eu tenho administrado o meu tempo? O Senhor vem fazer esse questionamento para as nossas vidas nesta noite. Então, irmão, Deus, já tem alguns dias que Deus me falou acerca desse tema. E o Senhor me falou no meu coração. O Senhor fala aqui. A gente tem cuidado com as vozes que a gente escuta aqui, viu, irmãos? Ele fala aqui. Então, o Senhor veio falar comigo que até os dias de hoje, o homem tem se alimentado do fruto oferecido por Satanás. Eva e Adão não foram os únicos que comeram os frutos que Satanás ofereceu. Até os dias de hoje, o homem tem se alimentado do fruto oferecido por Satanás. Não, irmã Laís, você deve estar enganada. Eu sou filha de Deus e estou na igreja todos os domingos. Ele não precisa, irmão, que você pegue a salvação, não. Ele só precisa que você esteja distraído, para que você não alcance o potencial que Deus tem para a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar desta noite. Então, irmãos, como eu me alimento, irmãos? A minha vida espiritual. Lendo a palavra, irmãos, de Deus. Não tem como se alimentar a nossa vida espiritual sem ler a palavra de Deus. O dia tem 24 horas. Será se eu não consigo tirar alguns minutos para ler e estudar a palavra de Deus? Eu não falo, irmão, daquela leitura como a gente lê um gibi, como a gente lê um post das redes sociais, não. Aquela leitura com qualidade. Aquele tempo que a gente
separa do nosso dia, muitas vezes nossa agenda é muito apertada, para termos um tempo de qualidade com o Senhor, para lermos a palavra de Deus, para orarmos. O Senhor tem falado disso há muitos dias aqui na igreja. Precisamos fazer isso todos os dias, irmãos, se nós queremos ser bem alimentados da palavra. Então, irmã Laís, por que eu tenho que ler a palavra? Para não ficar só no que eu falei aqui para os irmãos, essa Bíblia aqui, a ordem é um pouquinho, a ordem dos livros é um pouquinho diferente, eu apanho toda vez que eu uso, mas está em Mateus 4:4. Acho que ali vai sair mais rápido. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que saiu da boca de Deus, que o Senhor usou alguns homens para escrever, ela está onde, irmãos? Ela está aqui. Então, para que eu venha me alimentar, eu tenho que estar procurando aonde? Aqui. Então, vamos continuar. Mas é só isso? Não. Ela é viva e eficaz. Está em Hebreus 4:12. Só para vocês não pensarem que é a irmã Laís, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ó, quanto ela é poderosa, irmãos. Ela também nos regenera. Está escrito lá em 1 Pedro 1:23. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A minha passagem fala um pouquinho diferente. Viu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, irmãos, a leitura da palavra de Deus, ela não tem que ser opcional na vida de um cristão. Viu? 23. A minha vista também. Vocês foram gerados outra vez. Não é o mesmo texto. Enfim, vamos continuar. Deus, ele vinha de encontro com Adão diariamente. Todos os dias. Era só com Adão que ele queria se relacionar todos os dias? Não, não era. A nossa cultura, irmão, nós temos o costume de ter 3 refeições, as principais, que é o café da manhã, o almoço, o jantar e o lanche. 5 refeições por 7. Quantas refeições dá por dia? 5 vezes 7? 35 refeições por semana. E por que nós achamos que as únicas leituras de alguns versículos no domingo e a pregação que o pregador traz aqui, bem mastigadinha, para as nossas vidas, é o suficiente para alimentar nossas vidas? Não é, irmãos. Não é. O corpo humano a gente alimenta com mais de 30 refeições semanais. Mas a gente pensa que uma única pregação de 1 hora, no máximo 2 horas, alguns poucos versículos que aparecem aqui, uma pregação que o pregador traz mastigadinha, é o suficiente para alimentar a sua vida espiritual? Não é, irmãos. Não é. Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar conosco todos os dias. Ele quer que você pare um tempo de qualidade para ler o que a palavra dele está dizendo, irmãos. Irmãos, eu conheço um pregador que eu gosto muito de escutar. Ele já leu a Bíblia mais de 200 vezes, irmãos. E ele não sabe tudo sobre a Bíblia. Porque somos ignorantes, pensando porque conhecemos algum versículo, sabemos tudo que ela tem. Não, não é o suficiente. Deus espera mais, irmãos. Ele é imutável, ele não mudou. Quem muda somos nós. Nós que na nossa ignorância pensamos que é suficiente e não é. E eu vou mostrar para os irmãos no decorrer da pregação, irmãos. Então, o dia tem 24 horas. Se eu não tenho me alimentado da palavra, nem orado, do que eu tenho me alimentado durante todo o dia? É isso que eu quero trazer o foco nesta noite. Do que eu tenho me alimentado nessas 24 horas?
tirando o horário que eu estou na escola, ou trabalhando, ou na faculdade, demais do meu tempo. O que eu faço com ele? De que forma eu tenho administrado o meu tempo? O salmista, no Salmo 119, 11, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Mas como eu vou guardar a palavra no meu coração se eu não conheço a palavra? Como eu vou guardar a palavra se eu não leio a palavra? Se eu só conheço aquilo que é pregado, aquilo que é falado? Venhamos ser sinceros, irmãos. Você lembra da pregação que aconteceu no último domingo do mês de janeiro? Seja sincero. Você não lembra, irmãos? Alimentou. Mas você não lembra? E você acha que é o suficiente? Não, não é. O Senhor não quer, com todo respeito, não quer ofender ninguém. Não quer formar papagaios, irmãos. O que é papagaio? Ele não formula as próprias frases. Ele só repete o que ele ouve. Ele não cria nada. Ele só repete a fala de outras pessoas. E não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus tem mais coisas para as nossas vidas, irmãos. Como guardar o que eu não conheço? O ensino secular tem 11 anos que a criança fica na escola. Ensino infantil, ensino fundamental, primeira fase, segunda fase, ensino médio. São 11 anos, se não reprovar nenhum ano. Em sequência. Se dependendo da faculdade, são mais alguns anos. 5 horas aulas por 5 dias na semana. Multiplica isso por semana. 25 horas aulas os nossos filhos têm do ensino secular. E nós queremos nos convencer que 1 hora naquela salinha ali no domingo é o suficiente para que nossos filhos aprendam. Eles são a igreja do futuro. Nós precisamos preparar os irmãos. Eles estão enfrentando muitas coisas difíceis na escola. Viu? Muitas coisas difíceis. Vocês não têm noção das batalhas que os filhos de vocês enfrentam na escola. Eu sou professora, irmãos. E os pais, eles têm a falsa ilusão de que conhecem tudo que acontece na escola e não conhecem. Eu vou só dar aqui um pequeno exemplo. Uma colega que trabalhava na sala do lado, no dia das bruxas, ela não mandou nem um recadinho para os pais. Ela trouxe de casa, ela bancou com o bolso dela. Não fazia parte do projeto pedagógico da escola, não era um projeto da escola. Ela fez uma festa de Halloween dentro da sala dela. Ela maquiou todas as crianças. Ela fantasiou todas as crianças. Ela fez uma iniciação demoníaca durante a aula. No final, os meninos lavaram o rosto e foram para casa. Como se nada tivesse acontecido. E muitas vezes essas crianças chegam perturbadas em casa. E os pais não sabem por quê. Os seus filhos precisam estar preparados, irmãos. Infelizmente, na escola, a preferência de muitas professoras são os livros didáticos que falam de bruxas. Ah, irmã Laís, mas não vem nada para casa. Realmente não vem, irmãos. Os livros estão na biblioteca da escola. Ela vai lá, pega, coloca seu filho para ali na sala, depois recolhe e guarda. Não tem como você saber. Era para ser laica a escola, mas ela não é, irmãos. 1 hora é o suficiente para desconstruir tudo aquilo que ele está vendo, tudo aquilo que ele está vendo na escola. Você já orou pela professora do seu filho? Eu oro todas as vezes. Até no concurso, eu digo, Jesus, não permita que nenhum bruxo que esteja no intuito de ali querer, né, fazer mal para as crianças entre. Não permita. Sempre faça essas orações, irmãos. Vocês não têm noção do que a gente vê nas escolas. Enfim, precisamos preparar. E quem é que vai preparar, irmão? É o mundo? Somos nós, irmãos. O apóstolo Sandro acabou de testemunhar aqui, né, sobre a família dele. A nossa avó colocava todo mundo de joelho no pé da cama para fazer o culto doméstico. Viu? Tínhamos que decorar diversas passagens bíblicas. Na época nós decoramos as bem-aventuranças, nós decoramos o Salmo 133. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Cantávamos, escolhíamos o hino da harpa. Não morreu nenhum, irmão, porque estava de joelho. Pelo contrário, hoje são pastores,
Hoje são missionários, irmãos. Somos nós que precisamos preparar essa geração. Somos nós, o apóstolo Sandro, ele prega com muita desenvoltura. E ele nos fala, ele falou que pelo menos eu ouvi pelo menos uma vez, que já leu o Novo Testamento 38 vezes. Ele fala com propriedade, irmãos, porque ele já leu muitas vezes. Então, que venhamos ter essa prática nas nossas vidas, irmãos. Não só no domingo, não só o pouco que nós recebemos aqui. Então, se eu não tenho me alimentado, do que eu tenho me alimentado? Eu pergunto para você. Eu consigo saber do que eu tenho me alimentado, mas eu não consigo saber do que você tem se alimentado. Mas que o Espírito Santo traga aí na sua memória tudo aquilo que tem te... Não rouba a salvação, irmãos. Não tira a sua salvação. Viu? Mas te impede de receber coisas maiores. Quero que entendam isso. Não tira a sua salvação. Você não deixa de ser filho por isso. Mas deixa de vivenciar coisas maiores que Deus tem para as suas vidas. E nós, que somos ministros, se nós morrêssemos hoje, nós deixamos pelo menos um discípulo parecido conosco? Será se eu pelo menos adotei uma única pessoa e ensinei para essa pessoa tudo o que eu sei? Se eu morresse hoje, será se eu deixei pelo menos um discípulo? Ganhar alma para Jesus é muito importante. Mas se eu ganho alma para Jesus e pego esse novo convertido, discipulo ele, transformo ele num discípulo, esse discípulo vai ganhar muitas outras almas. Esse discípulo vai formar muitos outros discípulos. Entendeu o tanto que isso é amplo? Precisamos formar discípulos. E temos que ter cuidado, porque o discípulo vai se parecer conosco. Se só nós formos fofoqueiros, ele vai aprender a ser fofoqueiro. Viu? Nós precisamos formar discípulos, irmãos. Se chegasse um pastor e dissesse, apóstolo Sandro, eu estou lhe entregando aqui, 5 igrejas. Tem templo próprio, tem membro dentro, tem as finanças em dia, mas eu não tenho quem pastoreie. Eu tenho certeza que o apóstolo Sandro teria dificuldade de formar 5 equipes de ministros para tomar de conta da igreja. Eu falo tudo, irmão, levita, cantores, pastores. Eu acredito que talvez ele tivesse dificuldade de formar. Viu? Mas está chegando, irmãos. E somos nós que vamos formar. Viu? Irmã Laís, isso não acontece. Acontece, irmãos. Em 2018, eu fiz uma viagem para o Maranhão. E o pastor que nos recebeu, nos levou 3 congregações. Tinha crente, tinha templo, tinha tudo. Só não tinha quem dirigisse a igreja. E era muito longe. Era nos interior. Então, eu não tenho carro, eu não tenho moto e não tenho bicicleta. É impossível conseguir chegar. Eram muitas igrejas. Viu? Então, não é impossível, irmãos. Não é impossível. E isso está cada vez mais comum nos nossos dias. 3 congregações. Tinha templo próprio, tinha crente, tinha todo o mobiliário da igreja. Só não tinha um pastor. Só não tinha um pastor. Então, somos nós que temos que formar discípulos. Nós precisamos formar a igreja do futuro. Somos nós que precisamos. O apóstolo Sandro está aqui na mesa com o apóstolo toda quinta-feira. Ele está nos ensinando, irmãos. Aproveite, porque vai chegar uma época que a gente só vai ver ele através das redes sociais, irmãos. Deus falou isso para mim. Vai chegar um tempo que vocês só verão o apóstolo através das redes sociais, porque Deus vai levar ele em muitas partes do mundo. E ele está aqui todas as quinta-feiras, nos ensinando. Viu? E tem muita gente que ainda não entendeu de tão precioso que é esse momento que Deus está nos dando. Somos a primeira igreja. Viu? Somos a primeira, Reino em Movimento. Viu? Na primeira é a do Ceará, né? Já somos a segunda. Viu? Precisamos valorizar, irmãos. Precisamos valorizar, porque vamos sentir saudades, irmãos. Não que as pessoas que o Senhor levante não vão ser menos capazes. Não, irmão, não é isso, irmão. Viu?
Mas nós amamos a nossa liderança. Eu já tive muitos pastores, irmãos. Quando eles viajavam para pegar fora, que eles passavam um final de semana, a igreja sentia. Viu? Vamos sentir saudades, irmãos. Então, aproveite. Aproveite o máximo que você puder. Não despreze, não trate com indiferença. Só não venha se realmente você não tiver condições de vir. Irmãos, tão importante que é nós estarmos bem formados. Eu quero contar um testemunho meu. Aos 24 anos, eu estava na Universidade Estadual de Goiás. Eu fiz História. E os professores da Universidade Estadual de Goiás, a maioria veio da UFG, que são marxistas. A linha de pensamento adotada por eles é o marxismo. É bem mais forte que na UNB. E ali, irmãos, desde criança que eu estou na igreja, tive muitos ensinamentos. Viu? A Assembleia de Deus, ela tem muitos ensinamentos. Em média, 4 cultos de ensinamento por semana, irmãos. E ali, irmãos, um professor marxista, durante uma aula, durante um dia, ele começou com o discurso dele ali de manhã, a aula o dia inteiro era com aquele professor. E ali ele começou com o discurso. Quando deu umas 2 horas, 3 horas da tarde, ele continuou no mesmo discurso. Ele conseguiu me convencer que Deus não existia. Para alguém que foi crente a vida toda, que já tinha o hábito de ler a Bíblia, que já tinha, ele conseguiu me convencer que Deus não existia. Sabe o que foi que me resgatou naquele instante? Porque foi automático. Quando eu elevei meus pensamentos, Deus não existe. O Espírito Santo imediatamente falou comigo. Como a ciência explica isso? E começou a trazer na minha memória as experiências espirituais que eu já tinha. E os textos bíblicos que eu já tinha lido. Numa oração, com meia dúzia de pessoas, porta fechada, eu levitei, irmãos. Eu saí do chão. Viu? Eu jovem, bem novinha. E o Senhor, isso é impossível. E ali o Espírito Santo começou a testificar e trazer a palavra no meu coração e foi desconstruindo. Se eu nunca tivesse lido a Bíblia, eu tinha me perdido naquele dia, irmão. Eu tinha virado ateu naquele dia. Os nossos filhos estão indo para a universidade. Eles vão enfrentar diariamente batalhas terríveis, irmãos. Com professores que são literalmente endemoniados. Eu estudei na UNB 3 semestres. Eu digo, meus filhos, não vêm para cá. O mais velho queria fazer paz, queria fazer isso. Eu digo, não vai. Não vai. Não vai. Faz tudo para conseguir uma bolsa na faculdade particular, de preferência de noite, que o pessoal que estuda de noite geralmente trabalha de dia, não tem tempo para estar se misturando com essas fuleiragens. Viu? Sério, irmãos. Que as universidades estão formando bem mais militantes do que alunos. Infelizmente. Você entrega a sua filha linda. E ela sai de lá. Não preciso dizer que vocês sabem, que vocês veem a rede social juntamente comigo. Seu filho, que entra lá másculo, sai de lá um pouco mais delicado. Viu? Eu tinha um amigo policial que dizia que tinha uma nuvem em cima da UNB que não dissipa nunca na vida. E o que é essa nuvem? É a fumaça das drogas que eles fumam lá, que é demais. Não é mentira, irmão. Eu fui estudante da UNB. Eu via. Viu? Estamos enviando os nossos jovens para lá despreparados. Eles precisam estar preparados. E tanto no ensinamento da palavra, como precisamos estar orando por eles. Porque o Senhor venha guardar a vida deles quando eles estiverem naqueles lugares, irmãos. Para que nossos filhos não venham se perder. Eu conheço algumas mães. Mandei meu filho para lá e hoje meu filho é ateu. Eu conheço mãe cristã, que se esforçou tanto. E hoje ela lamenta. Viu? Vamos continuar. Que mais coisas Deus tem para nossas vidas? É aqui, irmãos. Esse foi só a introdução. Viu? Então, o que nós aprendemos nessa primeira parte? Precisamos de um tempo de qualidade com Deus. Precisamos estar lendo a palavra. Precisamos formar discípulos. Não é isso? Se eu leio a palavra, se eu estudo a palavra, se eu oro, eu vou ter um alicerce bem firmado, como disse lá o texto. Jesus vem nos alertar e nos mostrar como eu venho formar um alicerce bem alicerçado.
O que Deus quer entregar para as nossas vidas, irmãos, não é algo momentâneo, não é algo volátil, não é algo superficial. É algo que vai alcançar as próximas gerações. E é aqui que eu quero focar a mensagem nesta noite. A Bíblia relata, eu quero que abrir aqui Nabote, contar a história de Nabote, 1 Reis 21, versículo 3, 2 e 3. Somente esses dois versículos. Eu não vou contar a história inteira, não, que eu quero só um pedaço. Mas depois, essa história é muito interessante. A história de Acabe, a história de Nabote, de Jezabel. Depois, se você tiver interesse em casa, procura ler lá toda a história, que a história é muito longa. Primeira Reis 21, 2, 3. Dois, 3. Isso, 21. E Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois esta vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. A versão que eu li aqui, ela está um pouquinho mais completa. Ela diz assim: Acabe falou a Nabote: dê-me sua vinha, de maneira que eu possa tê-la como minha horta, pois ela fica bem perto do meu palácio. Em troca, darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, o valor correspondente em dinheiro. Nabote, entretanto, respondeu a Acabe: Adonai ordena que eu não te dê a herança de meus antepassados. Acabe foi para casa ressentido e indignado. É só até aqui. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas a vinha de Nabote, ela não podia ser vendida, nem repassada, nem trocada, porque ela fazia parte de herança e ela deveria ser passada para as próximas gerações. Era proibido pelo Senhor ser feito isso. E Acabe foi ali tentar negociar a vinha com Nabote. E ele até ofereceu um bom negócio. Eu te dou uma vinha melhor. Primeiro ele ofereceu trocar. Ele, diante da resistência, não, então eu compro a sua vinha. Mesmo assim, Nabote não cedeu. Por que uma vinha é tão importante? Aqui eu quero me atentar. Por que uma vinha é tão importante? Porque ela deveria ser passada para a próxima geração. Por que a vinha é importante? Porque ela dura muitos anos. Ela dura, se bem cuidada, mais de 200 anos. E Acabe queria que ele se desfizesse de uma vinha para plantar uma horta. Parece, para a gente que vive na cidade e nunca teve experiência com o campo, parece algo assim que a gente nem consegue associar bem. Mas eu vou explicar direitinho para os irmãos o que é o que eu quero falar. Mas eu quero ler mais um texto, Números 11, 5. Para desenvolver, para que nós venhamos compreender a importância de uma vinha. Eu vou explicar a importância de uma vinha. Por que Acabe queria destruir a vinha de Nabote. Viu? Não só tomar, mas se Nabote desobedecesse ao Senhor, ele traria uma maldição para a vida dele e para as próximas gerações também. Lembre-se dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões e dos porros, esses porros aqui, alho poró, e da cebola e dos alhos. Só essa passagem bíblica. Aqui o povo de Deus tinha sido tirado do Egito, eles estavam caminhando rumo a Canaã. Em certo tempo eles sentiram falta do alho, da cebola, dos melões, do alho poró. Isso é muito perigoso. Do que eles estavam sentindo falta. Isso o Senhor tem ministrado no meu coração há muitos meses.
Sabe por quê, irmãos, que era perigoso? Eu não sei se você sabe, mas todas essas culturas, elas são plantadas no solo. Você, para plantar, você tem que se abaixar. Você, para colher, você tem que se abaixar. Os seus olhos estão fitados no chão. Eles estavam com a mente escravizadas. Olhando para o chão. A neurociência vem falar. A maneira como a gente se posta, o corpo da gente, a maneira como se olha, faz diferença na mente da gente. Eles já tinham sido libertos, mas a mente deles estava escravizada. Eles estavam concentrados no que estava no chão. Para se abaixar, para tirar do chão. Para se abaixar, para tirar do chão. E bem mais do que isso. Sabe quanto tempo dura essas culturas? Eu estudei cada uma delas. De 90 a 120 dias, a média. Pouco tempo. Esses foram os frutos que eles aprenderam a plantar no Egito. Se abaixando e tirando do chão. Era isso que o Egito tinha para a vida deles. Devemos ter cuidado do que nós estamos nos alimentando. O que eu estou me alimentando faz eu olhar para baixo o tempo todo? Do que eu tenho me alimentado todo o tempo vago que eu tenho, faz eu olhar para baixo o tempo todo? Mentalidade de escravo. Se o que eu estou me alimentando diariamente faz eu olhar para os pés, para o chão, para baixo, eu ainda estou com a mentalidade de escravo. Irmã Laís, você está enganada. Não, irmãos. Eles saíram do Egito, mas não entraram na terra prometida, irmãos. Lembrei, para ter, assim, tão importante, que nós venhamos ensinar com excelência aos nossos jovens. Eu tenho até vergonha de falar isso, é a primeira vez que eu vou falar isso. Muitos anos na minha igreja, viu? Mais de 20 anos, eu pensava que só tinha entrado 2 pessoas na Terra Prometida. Já tinha escutado diversas pregações sobre o tema, já tinha lido o texto várias vezes, irmãos. E eu pensava que só tinha entrado 2. Quem eram? Josué e Caleb. Eu pensava que tinha entrado só eles 2, irmãos. Porque nunca nenhum dos pregadores se deu o trabalho de dizer que é porque a velha geração que saiu de lá morreu no Egito, morreu no caminho, e a geração deles foi quem entrou na Terra Prometida. Mas ninguém me ensinou, irmãos. E eu passei muitos anos pensando que só tinha entrado 2 pessoas. Como eu passei também muito tempo, viu? Pensando que só tinham Golias. E tinham 5 gigantes. Por isso, 5 pedrinhas. Golias morreu e os outros 4 gigantes voltaram para trás. Lá nos textos lá na frente, Davi mata os outros 4 gigantes. Mas eram 5 gigantes. Viu? Precisamos estudar mais. Precisamos ensinar mais, irmãos. Muitas vezes nós não nos atenhamos a conhecimentos tão complexos e muitas vezes deixamos de ensinar o básico para os nossos jovens, para os novos convertidos, irmãos. O básico, viu? A Bíblia é dividida em 2 partes. A Bíblia tem vários livros. A Bíblia é dividida em livros poéticos. A Bíblia é dividida em profetas maiores, profetas menores. Precisamos ensinar para eles, irmãos. Porque se nós não ensinarmos, eles não sabem. Desde o básico até o mais complexo. Somos nós que precisamos ensinar. Então, irmãos, para a terra que Deus estava conduzindo o seu povo, o fruto era diferente. Quais eram os frutos que tinham na época? Eu já falei, eram vinhas. Era uma terra muito próspera. Mas a terra que Deus estava conduzindo o povo era uma terra que manava leite e mel. Significa que era uma terra muito próspera e era uma terra muito fértil. As culturas, irmãos, que eram cultivadas, uma das, viu, eram uva, figo, romãs,
tâmaras e oliveiras. O que essas culturas têm em comum? Todas elas, irmãos, duram várias gerações. Um pé de uva dura mais de 200 anos. Um pé de figo dura mais de 400 anos. Um pé de romã dura mais de 100 anos. Um pé de tâmara dura mais de 100 anos. Um pé de oliveira dura mais de 1000 anos. A terra que Deus estava conduzindo o povo dele geravam frutos que duravam gerações. O que Deus quer entregar para as nossas vidas é para durar gerações, irmãos. É para ultrapassar as paredes da igreja. Não é para terminar na nossa vida. Não é para terminar aqui no reino em movimento. É para ultrapassar as paredes, irmãos. Para as próximas gerações. O que Deus nos quer fazendo é produzindo vinhas. O que Deus não quer fazendo é produzindo tâmaras. O que Deus quer nos fazendo é produzindo os romeiros, irmãos. Que vai alcançar as próximas gerações. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Precisamos estar com os alicerces bem firmados para que venhamos cultivar esse tipo de fruto. É esse tipo de fruto que vai alcançar as próximas gerações. Que Deus quer que nós venhamos produzir. E o que eles têm de diferente das hortaliças? Para tirar todos eles, você olha para cima. Para tirar o cacho de uva, você olha para cima. Para tirar o figo, você olha para cima. Para você tirar a romã, você olha para cima. Para você tirar a tâmara, você olha para cima. Para você tirar a azeitona, você olha para cima. É esse tipo de fruto que Deus quer que nós venhamos colher. É esse tipo de fruto que Deus quer que nós venhamos plantar. É esse tipo de cultura que o Senhor quer que nós venhamos cultivar, irmãos. Deus tem para entregar para as nossas vidas. Mas nós precisamos abrir mão de algo. Viu? Todos aqui conhecem o cantor Moisés da Voz da Verdade. Eu era criança e ele já cantava. Além do Rio Azul, eu era criança, quando esse hino fez sucesso. Vocês sabem do que ele abriu mão? Vocês já viram o testemunho dele? Ele tinha uma ferida na perna. E o Senhor, e ele fez um voto com o Senhor. Se eu curasse a perna dele, ele iria se dedicar à obra do Senhor. O Senhor curou e ele se esqueceu. E ele foi fazer o teste para jogar futebol. Sabe com quem? Na época, com Pelé e com Mané Garrincha. Quando ele estava no campo com a chuteira e com a bola, o Senhor disse para ele: tu lembra do voto que tu fizeste comigo? Lá ele jogou a chuteira e a bola e voltou para casa. Eu era criança, ele já cantava. O hino dele alcança até a geração de hoje. Eu já tenho neta. Ele abriu mão de algo. Cadê o Pelé? Não existe mais. Cadê o Garrincha? Não existe mais. Mas os hinos de Moisés estão sendo cantados por gerações e gerações e gerações. O que ele produziu foram vinhas, irmãos. Passou de geração para geração. O que Deus quer entregar para as nossas vidas são louvores que ultrapassem a porta da igreja. Alguns anos atrás, teve um levita da casa do Senhor que produziu uma canção que ultrapassou as portas da igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida. Até os bares tocou esse hino. Entra na minha casa, entra na minha vida. Até os bares tocou esse hino, irmãos. O que Deus quer nos entregar são coisas que vão ultrapassar as portas da igreja. São vinha, são tâmara, são romeiras, irmãos. É isso que Deus quer que a gente produza. Ah, irmã Laís, mas a oliveira é mais difícil. Milenar. Até hoje nós estamos estudando os ensinos de Paulo. É oliveira, irmãos. São milenares. Até hoje aqui temos acesso às pregações de John Wesley, de Spurgeon. São centenários. É isso que Deus quer nos entregar. Deus não quer que a gente venha repetir o que os outros estão ensinando. Deus não quer somente que a gente venha cantar o que os outros estão produzindo. Vocês sabiam que quando eu estava montando essa pregação, o Senhor me mostrou, aqui na nossa igreja, um estande com vários autores,
vários livros, uma note de autógrafo. É isso que Deus quer nos entregar, irmão. Nós talvez, porque a vida é curta, não possamos alcançar gerações, mas o que você produzir pode alcançar outras gerações. O livro que o Senhor quer te entregar pode alcançar as próximas gerações. O louvor que o Senhor pode te entregar pode alcançar outras gerações, irmãos. Maravilhosa Graça tem mais de 200 anos esse hino. Várias gerações esse hino alcançou. E é o que Deus quer para as nossas vidas. Mas nós precisamos abrir tempo para que o Senhor venha trabalhar. Somos nós, irmãos, que temos que estar dispostos a receber. Outra cantora, nós aqui não cantamos os hinos dela, mas a Assembleia de Deus canta muito. Gília Carvalhais, eu era criança, e ela já cantava, acho que é da época da minha mãe. Até hoje o povo da Assembleia de Deus canta os hinos da Gília Carvalhais. Não perca tempo plantando horta, que só dura 30 dias, 60 dias, 90 dias. O que Deus não quer te entregar não é um hit, irmão, de momento, que a pessoa pode até ganhar dinheiro, mas daqui a 3 anos ninguém lembra mais. O que Deus quer te entregar vai atravessar gerações. O que Deus quer te entregar são coisas grandes. E vai depender de você, vai depender de mim, irmãos. Ele quer nos entregar. Daqui vai sair escritores. Daqui vai sair grandes pregadores. Daqui vai sair grandes levitas. Daqui vai sair homens e mulheres de Deus. E a história do reino em movimento, daqui a algumas centenas de anos, irmãos. Quero dizer centenas de anos. Vão estar lendo as pregações do apóstolo Sandro. Vão estar lendo as nossas pregações. Pode até não chegar à mídia, porque muitas vezes coisas externas estragam. Mas o que está escrito é mais difícil de estragar, se bem guardado. Vai chegar nas próximas gerações. Vai chegar nas próximas gerações. Não perca tempo. Não venda a sua vinha. Não negocie com Nabote. Não desvalorize o que Deus tem te entregado. Dê valor ao que o Senhor tem te entregado. Não negocie. Não negocie com Acabe. Não negocie com Acabe. Ainda que aquilo que ele esteja te oferecendo pareça ser algo melhor, não negocie. Não negocie com quem produz mau fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Ah, mas parece ser bom. Mas se o fruto não é bom, não é bom, irmãos. Não perca tempo com pessoas que não produzem bons frutos, mais fruto. Invista em quem produz bom fruto. E você que deseja e que almeja, grude em quem você, eu admiro tanto o ministério da pastora Sandra, pois grude nela. Pastora Sandra, eu quero aprender com a senhora. E começa, todos os eventos que ela for fazer, você gruda nela. Não, mas eu quero aprender a tocar que nem o pastor Bruno. Grude nele. Irmã Laís, quer dizer que você grudou em alguém? Grudei, irmãos. Eu grudei em algumas pessoas ao decorrer da minha vida. Eu digo, aquele ali sabe mais do que eu vou grudar nele. E aprendi muitas coisas, irmãos. E eu fiquei feliz, o Senhor alegrou meu coração essa semana. Já tive algumas experiências com libertação. E uma colega do serviço, algumas histórias que eu compartilhei. Ela falou para mim que a filha dela foi atacada por demônios na casa dela. E aí ela veio me contar. Irmã Laís, eu fiz o que eu aprendi com você. E eu digo, deu certo? Ela disse, deu. Minha filha dormiu em paz e nunca mais o inimigo foi perturbar a vida dela. Como isso alegrou o meu coração, irmãos. É com a gente, irmãos, que os jovens estão aprendendo. É conosco, irmãos. Curve sua cabeça. Eu quero orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar nesta noite. Daqui serão produzidas vinhas, tamareiras, figos, romanzeiras e com ousadia, oliveiras, Pai. Daqui sairão oliveiras, frutos com excelências, que irão atravessar as paredes da igreja e que vão alcançar outras igrejas e que vão alcançar outras gerações e que vão alcançar outras nações no nome de Jesus. No nome de Jesus.